Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Vamos lá então. Aliás, dramática a situação ainda, Datena, daquele motorista, daquele Santana, o taxista lá, o Tancredo. A gente tá na cola dessa história aí, até porque na última conversa que a gente teve na semana passada, a gente falou com o Dr. Sarrubo, né? Você lembra disso? Que prometeu levar a coisa adiante. Como é que eu podia esquecer disso, Agostinho? Foi você que sugeriu, Faz inclusive. uma semana. Mas é só pra bater não, papo. você acha que eu tô gaga? O que você acha que eu tô? Não. Você tá me ofendendo muito hoje, Agostinho. Não tô, eu tô não. começando a ficar. Aliás, eu tô Claro falando... que eu me lembro disso e não vou esquecer, como espero que o Ministério Público não esqueça também. Não vai esquecer não. A gente tá levando muita fé, porque o caso chegou para a polícia, passou de uma delegacia para a segunda delegacia, depois foi para a terceira delegacia e até agora, por parte da polícia, a coisa não andou muito bem, não. A novidade nessa história toda, Datena, é a disfarçatez da prefeitura, do subprefeito de Hermelino Matarazzo, o senhor Flávio Sol, que depois de muito tempo, essa história, vale lembrar, ela aconteceu no final do mês de julho. Não, de junho, final do mês de junho, portanto bem mais do que já vamos quase entrando no segundo mês dessa história. O carro do taxista Tancredo estava estacionado na frente da casa dele, Hermelino Matarazzo, porque faltava uma peça para consertar o freio, e aí do dia para a noite ele foi lá, percebeu que o carro tinha sumido da frente da casa dele e foi descobrir por vias próprias, porque a prefeitura não deixou nenhum aviso, que o carro tinha sido guinchado pela própria prefeitura de Hermelino, tinha sido levado para um pátio, que mais parece um terreno baldio, e o carro foi simplesmente depenado. Aliás, a gente está mostrando agora a situação do carro depenado depois de ter sido levado para o pátio da subprefeitura de Hermelino Matarazzo. Bom, finalmente nós conseguimos falar com o subprefeito de Hermelino Matarazzo, o senhor Flávio Sol, que, entre outras coisas, a conversa foi longa, a conversa foi muito longa, ele diz, entre outras coisas, que ele não vê nada de errado no que foi feito, para ele foi tudo certinho, seguiu o protocolo adequado definido pela própria prefeitura, e diz mais, que aquele gigante, aquele funcionário, aquele fiscal, que foi quem comandou a apreensão, continua trabalhando normalmente, porque até agora... Gigante é o cara que atendeu o cara, que falou que tinha uma multa, mas que podia dar um jeito. Que ia quebrar a multa, exatamente isso. Vamos ouvir então o que disse o senhor Flávio Sol, que ainda é subprefeito de Hermelino Matarazzo. Agostinho, eu tenho conhecimento disso, eu estou acompanhando, tanto que eu estou acompanhando o noticiário da Bandeirantes. A Vigilância Sanitária mandou para nós uma denúncia que o carro tinha foco de dengue. Sei. E aí ele foi levado para o pátio, que na verdade é um terreno que deve ter foco de dengue e muito mais do que isso, inclusive, né, subprefeito? Tudo bem, Agostinho. É o local que a gente coloca os carros apreendidos na rua. Agora, o senhor conhece aquele local ali? O senhor já foi nesse pátio, nesse terreno, para onde o carro foi levado? Sim, senhor. E o senhor acha que aquele local é o local adequado para se guardar um carro? Lá é o local oficial. Mas é adequado o local? Sim, é o espaço adequado. O senhor acha que é? É um espaço público, é um terreno da prefeitura onde nós guardamos os carros que a gente retira da rua. Não, eles ficam depositados lá e a sua funcionária, diz que toda madrugada e noite as pessoas invadem lá para roubar peça. Na verdade, é um terreno da nossa prefeitura de São Paulo, onde nós depositamos os nossos carros. Quer dizer, vai continuar sendo ali o local de recolhimento de carro? Sim, na verdade o pátio lá é o local onde nós depositamos o carro. O senhor está dizendo que o procedimento foi adequado, mas, por exemplo, o seu funcionário, aquele que se identifica como gigante, ele disse que ia arrumar um jeito para que a multa de R$16 mil, a multa mais a estadia, mais o guincho, para que esse valor não fosse pago. Ele ia quebrar essa multa aí. Isso não está correto, né? Eu não ouvi ele falando isso, senhor Agostinho. O senhor não ouviu? O que ele falou? O que o senhor ouviu ele falando? Senhor Agostinho, de novo, eu vou falar para o senhor. Fizemos todo o procedimento coerente. O gigante foi afastado? O senhor? O funcionário identificado como gigante, ele continua trabalhando? Continua trabalhando até a nossa apuração preliminar acabar. Ele continua trabalhando. Se nós identificarmos que ele fez alguma coisa errada, nós afastaremos e tomamos as devidas providências nossas, municipais. Para o senhor, até agora, não houve nenhum erro no procedimento da sua prefeitura? Nenhum erro. Nenhum erro? Zero. Zero erro?
Sim, senhor. É isso aí que diz o subprefeito de Ermelino Matarazzo, o senhor Flávio Sol. O primeiro cara a ser afastado seria esse cara aí. A falar que um pátio público onde roubam peças, e a funcionária diz que roubam peças mesmo todo dia, é um local adequado para você armazenar um bem público, um bem particular de alguém, num lugar público onde parece um desmanche clandestino. As pessoas entram lá e depenam os carros. Esse cara acha que é legal? Esse cara devia ter sido afastado imediatamente. Você separou a fala do gigante tentando conversar com o cara? Tem sim. Põe a fala do gigante dizendo que ia dar um jeito na multa para não pagar 16 mil. Quem sabe esse sol aí, que não ouve bem, comece a ouvir. E se eu sou o prefeito de São Paulo, aliás, hoje é o último dia, né, Agostinho, que eu posso falar aqui, se eu me decidir ser candidato ou não, entendeu? Então, mas se eu sou o prefeito de São Paulo, esse cara já estava afastado, o gigante, o anão, o não sei quem, o sol... Mulher barbada, todo mundo. Qualquer um estaria afastado. Porque parece um circo de antigamente isso aí. Isso mesmo. Esse é o grande detalhe. E o palhaço se o palhaço somos nós. O palhaço é o coitado do cara que teve o carro guinchado. Se o cara acha que dentro de um pátio público é legal você permitir que um carro seja depenado, ele está confessando um crime. Se ele acha que pode se roubar dentro de um pátio público que é adequado, ele está confessando um crime. Se eu fosse o prefeito de São Paulo, eu já tinha afastado esse cara no dia da denúncia. Um carro foi depenado, praticamente furtado por agentes da prefeitura, que se fosse uma denúncia de dengue, de carro-bomba, explosão, ou chama o GAT no caso de carro-bomba ou explosão e se apure qual é o caso do carro-bomba ou explosão, ou se é caso de dengue, que o agente de dengue fosse na casa do cara, onde o carro estava em frente, o carro é do senhor, esse é o procedimento, o agente da dengue vai lá e diz assim, esse carro é do senhor, porque tem uma denúncia, o cara fala, não, esse carro é meu, mas não tem foco de dengue, coisa nenhuma aí dentro, não tem água parada, não tem nada, então, esse carro é do senhor, o senhor precisa fazer o seguinte, o senhor tem que tirar a água que tem aí, se tiver e tal. Se o agente que foi lá, viu que o carro era do cara, se o agente determinasse que havia foco de dengue ali mesmo, ele deveria voltar depois, um dia ou dois depois, para ver se o foco de dengue que ele localizou foi eliminado. Se assim não fosse, deveria alguém, o gigante, o anão, sei lá quem, representando a prefeitura com um guincho na porta da casa do cara, com uma ordem de guinchar o carro, avisasse, apertasse a campainha do cara, olha, nós vamos guinchar o seu carro, porque o seu carro é foco de dengue. Então isso é um grupo desgraçado que esse tal de Sol falou aí, e que não cabe. Isso aí foi cometido um crime, ao levar o carro da frente da casa do cara, sem perguntar se o carro era do cara, e se houve denúncia de dengue, sem a vigilância sanitária ir até a casa do cara para ver se houve um foco de dengue, voltar no outro dia para ver se o cara tomou providência, notificar o cara, aí vai o guincho vai lá e aperta a campainha da casa do cara, e o cara sai e fala assim, olha, o seu carro vai ser guinchado porque isso aí é um foco de dengue. Não bastasse isso, não foi feito isso, foi furtado o carro da frente da casa do cara e levado para o pátio da prefeitura, que é um pátio público. Pior ainda que é um pátio público. Dentro do pátio da prefeitura, em 24 horas, o carro foi depenado. Seja produto de qualquer coisa, o bem particular de posse do poder público, ele tem que ser preservado pelo poder público. Tinha que ter vigilância dentro desse pátio público para impedir que o carro fosse roubado, depenado ou coisas que tais. Então, o que esse cara falou é um absurdo, é mais um motivo. Se o prefeito de São Paulo tiver me ouvindo, tinha que afastar esse cara hoje, agora, nesse exato momento. Mas isso aqui você pergunta se o Baldi está preso. Aliás, pergunta, o que eu falei aqui?
O que eu falei aqui? Que o Baldi ia demorar 1 ou 2 dias na cadeia. Exatamente isso. Quem soltou, ministro Gilmar Mendes do Supremo. Aliás, não precisei nem falar. Quem falou foi o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eu disse, o secretário está preso. Aí a maioria dos ouvintes que ligou para cá disse o seguinte, Datena, fica perdendo tempo com esse cara aí. Esse cara vai ser solto pelo Supremo daqui a pouco. O ouvinte da Rádio Bandeirantes, esse mesmo que está nos ouvindo agora, foi quem falou isso aí. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? Tá certíssimo. Era uma prisão de 5 dias, não durou 5 dias. Não durou 5 dias. Sábado já estava o homem na rua de novo. Então é isso, quer dizer, isso faz com que o nosso ouvinte tenha essa postura de descrença, não sem motivo. Descrença porque a justiça solta, descrença porque o subprefeito dá uma entrevista dessa dizendo que não vê nada de errado, e ainda diz que não ouviu o que o funcionário dele disse aqui. Para mandar nota oficial, eles ouviram a matéria. Mas para responder a pergunta, o que ele fez com o gigante, ele disse que não ouviu nada. Vamos ouvir. Cadê o que o gigante falando? Já que ele não ouviu, atenção, senhor Sol. Atenção, Sol, Lua, sei lá o quê. O senhor abre os ouvidos aí para ver se aí essa conversa não tem alguma coisa de, no mínimo, estranha que o Ministério Público está apurando. Né? Apurando o gigante, está apurando todo mundo que esteve envolvido, quem guinchou o carro, deve estar apurando o senhor também e daí por diante. Vamos ouvir. Então, a multa é assim, cara, nesses dias não vai ser lançado nada, enquanto não acabar essa coisa da pandemia, né? Então, por enquanto, não tem esse risco, mas eu vou ver com a agente gestor o que dá para fazer aqui a respeito disso. De não elaborar a multa, né? Essa multa de 15.500, né? Tá. E você pode me dar seu telefone? Lógico. Fala pra mim. 9. Tá. Pode deixar. Tá. Você me dá um toque? Você me liga? Não, fica tranquilo. Essa semana aqui a gente dá um alô. Se vê aqui o que dá pra... Pode cortar. Ei, pode cortar. Põe de novo aí. Eu queria perguntar pro senhor Sol, né? O último Sol que eu conheci foi o Rei Sol. O Rei Sol foi acho que o Luís XIV, né? Onde que ele provocou, porque ele dizia, o Estado sou eu mando em tudo. Acho que foi ele. Se não foi também, se eu errei o rei à época, mas foi um desses reis babacas aí, que ele dizia, o Estado sou eu, quer dizer, eu mando em tudo. Cortaram a cabeça dele. Entendeu? Na guilhotina. Então, eu já tinha cortado a cabeça, não literalmente na guilhotina, mas eu tinha, usando a frase cortar a cabeça, eu já tinha derrubado esse subprefeito aí. Já tinha afastado no mínimo. No mínimo, até as investigações, esse subprefeito não estaria falando que o gigante estaria lá. Ele não estaria lá, nem ele nem o gigante. Mas eu queria perguntar pro Sol se não tem alguma coisa estranha dessa conversa do gigante aí. Põe de novo o comecinho aí da resposta do gigante. Se ele acha que é normal esse tipo de conversa de esperar trem aí. Então, a multa é assim, cara, nesses dias não vai ser lançado nada. Enquanto não acabar essa coisa da pandemia, né? Então, por enquanto, não tem esse risco, mas eu vou ver com a agente gestor o que dá para fazer aqui a respeito disso. De não elaborar a multa, né? Essa multa de 15.500, né? Tá. E você pode me dar seu telefone? Lógico. Fala pra mim. 9. Tá. Pode deixar. Tá. Você me dá um toque? Você me liga? Não, fica tranquilo. Essa semana aqui a gente dá um alô. Moral da história. O cara tem o carro levado da frente da casa dele, pra mim furtado da frente da casa dele, porque ninguém avisou que ia tirar o carro de lá. Não foi nenhum agente sanitário perguntar pro cara se o carro tinha foco de dengue ou não. Falou, dá pra você abrir o carro pra ver se tem foco de dengue ou se não tem foco de dengue? Todo o trâmite que eu já falei. Depois vem esse gigante que essa conversa, tem pandemia agora. Mas aí o cara quer cobrar 16 mil reais de multa de um carro que não vale 3, 4. E tá depenado ainda, vale menos ainda porque tá depenado. Aí ele quer cobrar do dono do carro, que foi furtado praticamente, né? E colocado num pátio da prefeitura, que o Sol disse que é da prefeitura, que é um pátio público, e que a funcionária dele falou que os carros são depenados porque não tem vigilância lá.
Ué, como que você pode pegar um bem que é particular, colocar num lugar público e não ter vigilância do lugar? Como que é você fazer isso? Isso é um absurdo. Eu citei o caso de presos, né? Há presos que são execráveis, que cometem crimes hediondos, né? Violentadores, estupradores e daí por diante. Cai na cadeia, pedófilos, cai na cadeia, os caras matam. Então, mas o Estado entende que ele, em poder do Estado, tem que, por lei, preservar a vida dos caras. Então, o que ele faz? Ele vai lá e separa esses caras num negócio chamado seguro, porque senão os presos arrebentariam com os caras, que preso não tem ética, mas tem código. E tem parente morando aqui fora e execra esses crimes de estupro, violência sexual, pedofilia, como todos nós. Então, o cara fica sob proteção do Estado. Passando disso para um bem material, a lei funciona do mesmo jeito. O cara guinchou sua moto, carro, sob qualquer pretexto, de forma ilegal ou não, entendeu? O Estado não pode permitir que as pessoas pulem o muro e vão lá e roubem, não sei se pulem o muro, se entrem pela porta da frente e saia pela porta da frente como entrou. Tem tudo facilitado aí. Belíssima pergunta. Depenem o carro do cara e aí vem esse agente do Estado que está trabalhando ainda e diga, olha, nós podemos ver aí se você vai pagar essa multa de 16 mil ou não. A gente pode quebrar um galho aí, não diz quebrar galho, mas praticamente induz a isso, entendeu? É uma conversa clara, obviamente clara, de quem cria dificuldade para vender facilidade depois do cara ter o carrinho dele todo arrebentado e levado da casa dele sem ele saber. Porque ele deve ter tido a mesma reação que muita gente tem quando para o carro em algum lugar, volta e fica aqueles segundos de bobeira falando, cadê meu carro? Será que eu parei aqui mesmo? Aí percebe que foi roubado. Então, acho que até aí você concorda comigo, né, Agostinho? Não, é exatamente isso, É a sensação de que você foi roubado, e nesse caso ele foi mesmo, só que por um agente público, né? Se escudando na lei, mas na lei... Não, pior, foi furtado, porque roubado ele não seria. Não foi roubado é quando o cara está presente, né? Não. Roubado o cara tem que estar presente ali. Tem que ter uma ação pro cara estar ali. Mas nem isso, ele não foi nem avisado, não, o gigante, ou será quem pegou o carro da casa dele, em nome da prefeitura, nem viu o cara. Quer dizer, furta quando você deixa o carro parado, o cara vai lá e rouba seu carro e vai embora. Aí você voltou, cadê meu carro? Rouba quando você tá lá, o cara vem armado, daí o carro e tal, e daí por diante. Ou então até com o dedo ele te aponta. Sim. Porque você viu um roubo que teve no Rio de Janeiro, que o cara saltou com o dedo uma coitada de uma mulher, você tá tão assustado que o cara aponta o dedo pra você hoje em dia, você entrega o que você tem. Então, mas aí é um absurdo, tem uma série de absurdos, mas isso está sendo apurado pelo Ministério Público, espero que pela polícia também, e pelo jeito não vai terminar bem para essas pessoas envolvidas não. Mas se eu sou prefeito, eu afasto o cara na hora, já está afastado. Eu afastava essa cadeia de comando toda aí, porque essa é uma subprefeitura, ligada a quem? À prefeitura. Já devia estar todo mundo afastado aí. Previamente. E o funcionário citado continua trabalhando, o pátio, que é essa coisa que a gente está vendo aí, continua sendo usado para levar... E as peças sendo roubadas. Eu não sei se deram um mole agora para não ficar mal. Entendeu? Pode ser, viu? Pode ser. Só para gente encerrar, para valer mesmo... Não. Antes de você encerrar, uma pergunta técnica para você. Manda aí. Você acha que isso acontece só nesse pátio da Prefeitura de Ermelino Matarazzo ou não? Pensar. Não. Deve acontecer... Foi rápido. E olha, você perguntou esses dias se a gente já tinha feito e tal, tinha notícia. Bom, não só na capital, como na região metropolitana. Estava lembrando agora aqui, recentemente a gente fez uma reportagem sobre problemas assim em Diadema. Então, quer dizer, o modus operandi acontece aqui e acolá, até que alguém tome providências, e por isso que a gente procurou o Dr. Sarrubo,
pátios assim não podem funcionar, funcionários suspeitos. A gente tá chamando de suspeito porque tem que chamar mesmo, mas a declaração que o tal do gigante deu aqui é claríssima. O relato da vítima também. Enfim, e tem mais esse relato, só pra gente fechar por enquanto, pra relembrar, já que o senhor Flávio Sol disse que não ouviu e tal, não sei o quê. Então a funcionária do pátio que fala em que condições estão sendo levados, para que condições estão sendo levados os carros que continuam sendo apreendidos na subprefeitura de Ermelino Matarazzo. Não, eu não tenho controle nenhum, isso daí não cabe a mim, é pessoal da apreensão lá embaixo na subprefeitura. Porque a reclamação é de que os carros vão pro pátio e acabam sendo depenados, né? Infelizmente o pessoal durante a madrugada pulam o muro e mexem mesmo. Por quê? Eles mexem? Porque o vigia, ele fica na guarita, ele não tem acesso lá para baixo durante a noite, porque é tudo escuro, é um breu, então ele não pode arriscar a vida dele também, porque ele é sozinho durante a noite, né? Sei. Então, e isso acontece geralmente à noite, de madrugada, e é tudo escuro aqui, fica um breu durante a noite, a gente não tem iluminação lá para baixo. Entendeu? E não tem câmera de segurança, essas coisas? Não tem nada disso aqui, não. Infelizmente a gente não tem como ter esse controle. Quer dizer, a verdade é que o carro apreendido pela prefeitura, levado aí pro pátio, é depenado com certeza. Acaba sendo depenado, sim. Pronto, acho que agora o senhor Sol ouviu. Não, agora além do Sol ouvir, ele vai ter que usar um guarda-sol, usar um protetor solar, ou ele corre o risco de ver o sol ser quadrado. Foi boa. Essa foi boa. Começou meio corre o titubeando, mas risco. no final ninguém, foi bom. Ninguém está dizendo que ele é responsável por isso, mas parece que o doutor Sarrubo e a polícia vão ver se ele é responsável por isso ou não. Pela ação não dá para dizer, mas a omissão até agora é clara. A omissão dele até agora é claríssima. Omissão monstro. Pelo amor de ainda Deus. defendendo o cara que parece ter cometido um delito. Bom, a Naima voltou. Naima, você viu, não sei, quanto tempo você saiu do Brasil, Naima? Garrafinha quando nasce. Não, pode esquecer o Garrafa. Quando não dá certo uma coisa, não dá certo. Quando não dá certo, não dá certo. Já caiu a ligação, vamos para outra coisa, porque se caiu a ligação, a coisa começa errada, ela termina errada, não dá certo. Eu não vou perder minha paciência. Que horas são agora com o senhor? 10h57. 10h57, eu não vou perder minha paciência com isso. A coisa começa errado, termina errado. Isso aí eu aprendi isso há muito tempo.